Esforça um pouco e fique de pé. Diz assim, na versão: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Mais uma vez, retenhamos, vamos ler todos juntos aqui, ó, de acordo com a versão, nossa versão. Trabalho, calma aí, vamos organizar essa negócio. Vai, 1, 2, 3. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Se você crê que essa é a palavra de Deus, aplauda Jesus bem forte, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é segurança na promessa de Deus. Nós somos acostumados, muitas pessoas fazem promessas desde criança. Você sempre viu alguém prometendo alguma coisa para você. Quando a gente era pequeno, o pai da gente às vezes dizia o seguinte: ó, se você for bem no colégio, se você passar de ano, vou te dar uma bicicleta. Aí as pessoas começaram as crianças começaram a estudar bem. Só que nem sempre o pai cumpria, porque ele não tinha condição financeira para isso. Aí vinha com um prêmio de consolação, dava um sorvete, dava alguma coisa. Não dava nada, né? Aí você cresce, você tira o seu título de eleitor, aí você começa a ver os programas na televisão, o programa eleitoral gratuito, e você vê uma carrada de pessoas prometendo coisas. Aí você começa a ter um relacionamento, começa a se envolver com uma namorada, um namorado, e fazem promessas um para o outro, de que vão se amar para sempre, e que nada vai afetar ou abalar aquele relacionamento. Só que às vezes a gente não consegue cumprir. Você vai se abalar em algum momento, passa por algum perrengue em algum momento, e a gente começa a desacreditar da palavra que chama-se promessa, e achamos que prometer é algo que não existe uma obrigatoriedade de cumprimento, e entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, entregamos o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo, mas não de forma completa, não de forma total. Prometemos ao Senhor, queremos ser fiel a Ele sempre até o fim, que nada vai nos distanciar desse relacionamento maravilhoso com Deus. Só que as coisas começam a ficar complicadas, e a gente às vezes esfria, e a gente às vezes desanimamos por alguns momentos, e Deus, Ele começa a fazer promessas dentro da palavra de Deus. Só que nós já estamos tão feridos, tão magoados, tão machucados, que começamos muitas vezes a desconhecer que quem nos prometeu é fiel para cumprir. Começamos a desconhecer que a promessa que Deus faz, ela já vem como uma garantia. E o tema da mensagem de hoje é segurança na promessa de Deus. Que nesse momento venha cair por terra todo tipo de experiência negativa que você teve. Porque muitas vezes nós vivemos nesse mundo de incerteza, desse mundo de promessas humanas que se quebram com facilidade, mas servimos a um Deus Todo-Poderoso, e que Ele te tirou e Ele te separou para algo maior, para algo grandioso. E Ele não brinca, Ele não lança promessas ao vento, não. Ele te escolheu e Ele declarou que Ele te escolheu para que você viesse ter uma vida, e uma vida não qualquer, mas uma vida abundante.
Deus, nas Escrituras Sagradas, não houve nenhuma promessa que Ele veio a falhar. Todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu. E se você está aqui nessa noite, se você está aqui nesse momento, é porque você é fruto dessa promessa, é fruto dessa aliança, não uma aliança humana, não uma aliança qualquer, mas uma aliança inquebrável. O crente, ele pode descansar na segurança e nas promessas de Deus, por algumas questões, por alguns princípios, porque eu não posso confundir a promessa de Deus com as outras promessas, porque eu não posso confundir as promessas de Deus com as promessas em vão das outras pessoas. Em primeiro lugar, porque a promessa de Deus, porque Ele não é qualquer pessoa, o nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. A palavra do Senhor declara no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, Ele faz essa diferenciação. Ele diz o seguinte: porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre. E em Abacuque capítulo 2, versículo 3, Ele cumpre o que fala, mesmo que pareça demorado. Deus, Ele te tirou do local onde você estava, para estabelecer em você um reino celestial, para que você fosse representante dos céus aqui na terra. E às vezes as coisas mancham a tua visão, e às vezes as coisas mancham a tua ótica. Deus, Ele tirou um povo do deserto, tirou um povo do Egito, conduziu pelo deserto, e sempre Ele tornava claro que o que Ele havia prometido há séculos atrás para Abraão iria se cumprir. E às vezes a gente se torna refém do tempo. Queremos colocar ou cronometrar ou dar um prazo de validade nas promessas de Deus, e não é assim. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe da minha e da sua necessidade, Ele sabe do que nós passamos, Ele sabe do que nós vivenciamos. Às vezes é necessário esse período, às vezes é necessário esse tempo, para que venha haver em nosso coração um amadurecimento. Corremos e cansamos, quando devemos insistir, quando devemos prosseguir. Deus tira um homem já feito, um homem já de idade, com seus 75 anos, de um local, de uma terra pagã, chamada Ur dos Caldeus, lá no livro de Gênesis. E ele chega para esse homem, Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela. E ele diz que ele iria fazer dele uma grande nação. Lembra da mensagem de domingo passado? Os impossíveis na nossa vida. E era impossível para aquele homem. Deus chega para ele e parece que é um devaneio, é uma loucura. O homem já idoso, Deus diz para ele: eu vou fazer de ti uma grande nação. Aquele homem tinha sua esposa, que também era estéril. Aquele homem tinha um nome que parecia uma ironia do destino. Ele se chamava Abrão, que significava grande pai, mas ele não tinha nenhum filho. Ele não tinha nenhum herdeiro. Mas para onde ele andava, as pessoas diziam: ó, lá vai o grande pai. E alguém dizia: como ele é um grande pai se ele não tem nenhum filho? E o nome dela se chamava Sarai, que significava mãe, mas essa mãe também não tinha filho. Então era um casal que parecia uma piada para as pessoas ao redor. Mas Deus podia escolher qualquer um, mas Deus chega para eles e disse: é com vocês, é para vocês que existe uma promessa. Glória a Deus. Você só precisa confiar. A fidelidade de Deus, ela sustenta a esperança do crente. E Abraão saiu daquele lugar, e Deus vai e faz uma aliança com ele, e diz: oh, você não vai ser mais só um grande pai, e tome mais promessas. E Deus vai e diz:
Você agora será chamado de Abraão, não mais Abrão. Você não será mais só um grande pai, mas você será pai de uma grande nação. E aquele homem resolve acreditar, porque não são palavras ao vento, não são palavras de qualquer pessoa, mas do Deus Criador dos céus e da terra. E sempre Deus falava com ele. Quando o coração dele queria desanimar, quando o coração dele necessitava ser fortalecido, Deus falava ao seu coração e dizia: ó, sai da tua tenda, olha para os céus, conta as estrelas, se é que pode contar. E Deus, mais uma vez, a tua descendência será como as estrelas do céu, será incontáveis. Mas dentro daquela casa ainda não existe uma criança. E os anos vão passando. Ele não tem mais 75 anos. E passam-se 25 anos. E Abraão já tem 100 anos de idade. E Deus cumpre a promessa na vida dele. Abraão com 100 anos de idade, ele passa a receber aquela promessa de Deus. Então existe uma segurança, existe uma certeza nas promessas de Deus. Eu não sei o que Deus já falou para ti, eu não sei o que Deus prometeu para ti, mas eu quero dizer para você que essa promessa de Deus, ela não morreu, ela não expirou, ela não tem uma validade. Essa promessa de Deus, ela é fiel. Essa promessa de Deus, ela vai se cumprir. Eu posso ter certeza nas promessas de Deus, também porque a promessa de Deus é certa, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos difíceis, a promessa de Deus, ela se cumpre. E do descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jacó tem 12 filhos. E Deus chega para o filho de Jacó e diz para ele, para José: eu tenho uma promessa para ti. E Deus se revela para José. José tem uma promessa de sonhos. Essa promessa é que ele vai ser grande, que ele vai ser destacado dentro da sua família, que ele vai ser destacado dentro da sua casa. Só que antes de José experimentar o trono, antes de José receber a promessa de Deus, havia uma necessidade de obedecer o tempo de Deus. Antes do trono, antes da promessa, existe a dificuldade. Deus chegou para José e disse: José, você vai ser grande. E José interpretou para si a promessa de que ele ia ser grande dentro da sua casa. Quantos de nós temos promessas de Deus, mas nós confundimos as promessas? Achamos que o ápice da promessa é aquilo que eu penso de mim mesmo, é apenas aquilo que eu almejo receber, quando na realidade as promessas do Senhor são maiores do que as nossas, os sonhos do Senhor são maiores do que os nossos. E José, tão confiante das promessas, ele chega e conta para os seus irmãos, e parece que as coisas começam a ir para trás, parece que as coisas começam a dar para trás. E quantos de nós temos a promessa de Deus, e quando as coisas começam a ficar difíceis, começamos a atribuir essas dificuldades ao inimigo, é isso, é aquilo, é o olho gordo, é aquilo, aquilo outro, quando na realidade, quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir, e não há ninguém que pode impedir a ação de Deus. Muitas vezes Deus, Ele está preparando o momento correto para realizar o maior sobre nossas vidas. E José vai lá, José é traído pelos seus irmãos,
José é esquecido pelas pessoas. José vai baixando, vai baixando, vai baixando. José vai até o mais profundo. José se torna um escravo. Mas José tem uma promessa. Mas parece que as coisas vão de mal a pior, quando na realidade Deus não perde o controle de nenhuma situação. Deus está trabalhando em José. Eu tenho que dizer uma coisa para você. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como estão as dificuldades. Eu não sei como estão os diagnósticos. Eu não sei como está a sua expectativa. Se o seu sonho já morreu. Mas o sonho em Deus, ele nunca morre. E José, vendido pelos seus irmãos, escravo, como se não bastasse, ele vai para a prisão. E se você observar a ordem das coisas, tudo parecia que era contrário, como diz aquele louvor, quando tudo diz que não. Tua voz me encoraja a prosseguir, quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. O que dizem sobre você, a circunstância ao seu redor, as dificuldades ao seu redor, os improváveis ao seu redor, não são capazes de abafar aquilo que Deus tem para você. E José sai lá da prisão para ir para o palácio. A palavra do Senhor declara em Romanos capítulo 8, versículo 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não fique selecionando momentos da sua vida, achando que o caminho que tem que seguir, que a rota até o teu objetivo, até a tua promessa, até o teu sonho tem que ser como você imagina. Não. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não são só todas as coisas boas, mas as coisas difíceis também contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus está preparando o meu e o seu coração, porque Deus está preparando a nossa vida. Eu posso ter certeza, eu posso ter segurança em Deus, porque a segurança do crente está no caráter de Deus e não nas circunstâncias. A segurança do crente está em saber que Deus é poderoso, que Ele não volta com a sua palavra. Não é a circunstância, a situação que vai dizer que não vai acontecer, mas é o seu Deus Todo-Poderoso. Não é o que eu enxergo. Meu Deus, mas vai ficar cada vez mais difícil. Meu Deus, como é que pode? Se Deus te prometeu, se agarre nessa promessa do Senhor. A promessa de Deus, eu posso ter essa segurança, porque ela é cumprida não no meu, não no seu, mas dentro dele. Às vezes a nossa impaciência nos faz querer buscar atalhos. Às vezes a nossa impaciência nos faz querer burlar o tempo e o momento. Por mais fome que eu e você devemos estar, devemos esperar o tempo do cozimento daquela comida maravilhosa. Devemos esperar o momento do preparo daquele bolo. A minha mãe dizia o seguinte, que o apressado ele come cru. E muitas vezes queremos dar um jeitinho, ou uma força. Não, vou dar uma forcinha aqui no sonho de Deus. Lá no livro de Gênesis, nós vamos ver que antes de Sara receber Isaac em seus braços, Sara chegou para Abraão e disse: Abraão, eu sei que tem a promessa de Deus, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus já fez, disse muitas coisas, que Deus já ministrou no teu coração, mas está demorando, né?
Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia maravilhosa. Eu tenho uma forma. E ele disse, qual é? Vamos apressar as coisas. E Sara chega com Abraão e disse, Abraão, aqui tem minha serva. Está aqui minha serva, Agar. Como eu ainda não tive filho, você vai se deitar com Agar. E ela vai ter um filho. E quando esse filho nascer, lembre-se que Sara era estéril, ela achava que o caminho certo era botar a serva dela para ter um filho com Abraão. E ele vai lá e está aqui, ó. Aí Abraão vai e deita-se com Agar. E dessa relação nasce um filho. E o nome desse filho é Ismael. E eles acharam que estavam arrasando, porque deram uma força para a promessa. E isso foi um grande problema, porque o tempo do nascimento de Isaac ainda não tinha chegado, mas veio Ismael de outra forma. E até hoje os descendentes de Ismael são inimigos de Israel, da nação de Israel. Todas aquelas nações muçulmanas são descendentes de Ismael. E se tornou uma confusão até os dias de hoje. Quantos de nós, por impaciência, queremos dar um jeitinho? Sara duvidou e antecipou a promessa. Mas Deus mostrou que o tempo dele é o melhor, não era o tempo de Sara. Iria chegar o momento. Quando nós temos tomado atitudes precipitadas, escolhemos algo bom quando Deus tem o melhor para nós. Não é porque passou-se alguns anos que as coisas não vão acontecer. Não é porque passou-se alguns anos. Porque quando eu dou um jeitinho, quando eu procuro atalhos, eu não estou confiando na promessa de Deus. Quando eu busco atalhos, eu não confio no que Deus tem realizado, no que Deus tem para fazer na minha vida. Eu posso ter segurança na promessa de Deus. Ele não vai voltar atrás da sua palavra. Ele não vai voltar atrás dos seus planos. Ele não vai voltar atrás dos seus projetos. A promessa é certa. Para quem? A promessa é certa para aqueles que não desistem. Aleluia. Glória a Deus. Você já desistiu? Se você não desistir, a promessa é segura, a promessa é certa para você. O Senhor hoje deu voltar atrás. O que eu tenho feito, o que eu tenho, qual tem sido as minhas atitudes que tem atrapalhado a promessa de Deus? Qual tem sido as minhas atitudes? Qual o jeitinho que eu tenho tentado tomar? Às vezes o cumprimento ainda não aconteceu. Não porque Deus não consegue fazer, mas porque eu fico atrapalhando o andamento, o momento, que é o momento certo, o momento de Deus. Então, coloque isso na sua cabeça, coloque isso no seu coração. Que nesse momento você possa pensar no que foi que Deus falou para você, que Deus ministrou para você. A promessa de Deus são bons seguros. A promessa de Deus é algo que vai acontecer de forma iminente. Deus não te escolheu à toa, não te escolheu aleatoriamente, como se joga vários papéis para cima e um sorteio, vou pegar esse aqui, aquilo, aquilo outro. Não. Deus te escolheu porque quer trabalhar mais e mais na tua vida. Porque quer trabalhar mais e mais no teu coração. Todas essas pessoas que nós mencionamos não foram pessoas que receberam coisas para que viessem ficar se deleitando de forma natural, mas foram pessoas que receberam algo para fazer diferença, não só nas suas vidas,
mas a vida de todas as pessoas ao seu redor. E quando o plano de José era ser grande entre seus irmãos, Deus estava levantando um salvador, um libertador daquela nação, daquele povo. Sei que Deus está falando no coração. Sei que Deus está ministrando contigo algo que há muito havia esquecido, que há muito havia sido deixado para trás. Mesmo que as coisas mudem, meu Deus, mas está indo na contramão, meu Deus, mas está indo de forma diferente, nunca vai ser possível dessa maneira. Mesmo que as coisas mudem, Deus, Ele nunca vai mudar. Ele declara: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mesmo que tudo, mesmo que as coisas, que as situações pareçam distantes, Deus está perto de você. E o sonho dele está perto, próximo a se cumprir na sua vida. Dependendo da sua atitude para morrer, dependendo de como você vai se portar, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Queria convidar você, nesse momento, a ficar de pé, em nome de Jesus, com os teus olhos fechados, com o teu coração aberto diante de Deus. Começa a pensar: quando Deus te chamou, quando Deus te envolveu com as suas promessas, e o tempo foi passando, e o tempo, e os dias se alongando, e aquilo pareceu ser cada vez mais distante de você. E aquilo pareceu ir cada vez mais para longe. E você começou a lembrar: meu Deus, muitas pessoas me prometeram coisas, mas elas não cumpriram. E agora, Senhor, os anos passaram, os anos estão passando, meu Deus. O que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Os sonhos parece que morreram. Israel se distanciou a tal ponto de Deus que eles começaram a duvidar. E eles disseram: tudo foi-se embora. Oh, Jesus. Mas na realidade, oh, Jesus, chegou o momento em que eles disseram: ó, não tem esperança para nós. Nós somos como um povo que já morreu. Os nossos sonhos estão sepultados e enterrados na cova mais profunda. Os nossos sonhos, eles morreram. Estão só os ossos. Não tem quem pode fazer alguma coisa. Mas a realidade, Deus está visitando nesse momento esse túmulo. O Espírito Santo do Senhor está visitando nesse momento os teus sonhos, e Ele está restaurando a sua vida. Se você acredita no Senhor, você jamais vai desistir.
Oh Espírito Santo de Deus. Adore, adore meu título.